Irmãos, abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 17. Pergunta aí para o irmão do teu lado, você está pronto para ajudar? Amém? Êxodo capítulo 17, vamos ler a partir do verso 8. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Deus havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. Até aí, versículo 12. Acredito que a maioria de nós conhecemos muito bem esse texto. Esse texto é um texto que nos traz grandes lições, mas algumas coisas me chamaram a atenção neste texto. E repare que o texto, ele fala de um povo e ele fala de um líder. Se você ler um pouco antes desse texto, no capítulo 17 mesmo, você vai se deparar com uma situação onde o povo está questionando a Moisés, o povo está murmurando contra Moisés, o povo está reclamando para Moisés, simplesmente porque eles estavam com sede e não tinham água. E agora Moisés, que é o líder daquela nação, o líder daquele povo, Moisés ele se levanta e ele, como líder, ele precisa agir rápido. Moisés ele fala com Deus, Moisés ele ora a Deus, porque Moisés ele era íntimo de Deus, ele falava face a face com Deus, e Moisés agora ele chega diante do Senhor e fala: olha, o povo está contra mim, o povo está com sede, o povo está reclamando, o povo está dizendo que era melhor ter deixado eles no Egito se fosse para passar sede aqui, o Senhor precisa me ajudar, eu estou sendo empurrado contra a parede, e o Senhor agora provê água para aquele povo saindo da rocha. Nós nos deparamos com uma situação, mas quando nós chegamos agora em Êxodo capítulo 17, versículo 8, você vai ver que o povo agora é atacado por um povo inimigo chamado amalequita. Os amalequitas eles vão ao encontro do povo israelita em Refidim e os atacam, a fim de matarem, a fim de levarem tudo aquilo que eles possuíram. Mas agora o povo novamente recorre ao seu líder, recorre a Moisés. Os amalequitas eles estão chegando. Moisés, como um líder, rapidamente ele precisa agir novamente e rápido. A palavra vai dizer que Moisés ele escolhe um homem chamado Josué, um homem guerreiro, um homem batalhador, um homem que era pau para toda obra, estava sendo discipulado, estava sendo treinado por Moisés, mas naquele momento ele já estava pronto para ajudar Moisés. A primeira coisa que eu vejo aqui é que nós devemos estar pronto para ajudar as nossas autoridades. Nós precisamos estar prontos para ajudar a nossa liderança.
E quando eu falo de liderança e autoridade, eu não falo somente dentro da igreja, mas eu falo estar pronto para ajudar a nossa liderança na nossa nação, as nossas autoridades na nossa cidade, as nossas autoridades dentro da nossa casa. Filhos, seus pais são autoridades. Nós precisamos estar prontos para ser submissos e ajudar as nossas autoridades dentro da igreja. Os líderes que foram levantados por Deus e não por homens, porque a palavra vai dizer em Romanos capítulo 13 que todo líder, ele é levantado, ele é constituído por Deus e não por homens. E quando nós falamos a palavra líder, eu não estou falando simplesmente de uma pessoa, mas eu estou falando da posição que ela ocupa. Muitas vezes nós falamos mal das nossas autoridades aí fora, mas na verdade você está falando mal de Deus, porque ele foi levantado por Deus. Então, de vez de falar mal, dobra o teu joelho e vai orar pelas nossas autoridades. Vai orar pelo prefeito da nossa cidade, já que você disse que ele não está apto para fazer alguma coisa, faça você. Vá orar pela sua liderança dentro da igreja, que muitas vezes a gente critica, que muitas vezes a gente murmura, que nem o povo, estou com sede. Mas é a liderança que está orando, é a liderança que está intercedendo, é a liderança que está dobrando o joelho por mim e por você. É a liderança que está intercedendo para que Deus te dê algo, para que Ele possa prover algo na sua vida. Nós precisamos estar prontos para ajudar as nossas autoridades. E a palavra vai dizer que Moisés agora levanta Josué. Josué, vá à frente. Você vai lutar por nós. Veja bem, Moisés, ele escolhe Josué. Deixa eu falar algo. Muitas pessoas nós conhecemos, muitas pessoas nós escolhemos, mas aqueles que realmente são para estar ao nosso lado, é Deus que nos apresenta. Moisés, ele entende toda a situação que ele está passando agora. Moisés, ele poderia estar morrendo de medo como um líder, o povo está atacando o povo dele, mas ele levanta ele escolhe e ele fala: Josué, você foi aquele que foi treinado por mim, você foi aquele que foi discipulado por mim, então Josué, você vai à frente da batalha, reúna todo o povo, reúna o exército, vá à frente, e eu vou para o alto do monte, eu vou com Arão e Hur, porque no momento em que eu mais precisar, eles vão estar ao meu lado. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Já viu que na vida é assim? Você já viu que existem momentos que nós precisamos, mas existem momentos que nós mais precisamos. Aí a minha pergunta é: no momento em que você mais precisa, quem é que está do seu lado? Será que você tem um Arão e um Hur do seu lado? Será que você tem um Josué para ir à sua frente, batalhando por você, guerreando por você? Ou será que você tem um povo que reclama, murmura e que critica? Porque aqui há uma diferença. O povo, ele foi levantado para criticar, ele foi levantado para falar mal, ele foi levantado para murmurar. O povo foi levantado para ficar contra, foi levantado para atacar. Mas a diferença é que os escolhidos, que são os próximos, esses não, esses foram levantados para ficar do lado, esses foram levantados para te abraçar, esses foram levantados para te dar bons conselhos, esses foram levantados para te ajudar no momento em que você mais precisa. Quem é que está do teu lado no momento em que você mais precisa? Eu ouvi uma história de uma irmã que era pioneira na igreja. Ela era casada com um homem de Deus. Ela tinha uma boa vida espiritual. Mas mesmo diante do teu relacionamento com o pai, vivendo a sua boa vida espiritual, ela lutava constantemente contra a ansiedade. E essa ansiedade matava ela todos os dias, porque fazia com que ela não tratasse bem as pessoas. Essa ansiedade fazia mal para a sua própria saúde. Ela estava morrendo todos os dias, e muitas vezes fazia com que ela quisesse desistir de caminhar, quisesse desistir de viver, por causa da ansiedade.
Deixa eu perguntar uma coisa, igreja. Tem muitas pessoas que se sentem igual a essa irmã. Não conseguem dormir, talvez aflitos diante de uma situação, diante de um problema, talvez com medo diante de algo que aconteceu. Muitas pessoas se sentem igual a essa irmã, se sentem como se fosse um barco amarrado, e um barco amarrado, ele não vai a lugar algum, irmãos. A ansiedade, ela é assim, quando ela vem na nossa vida, quando os problemas eles vêm na nossa vida, muitas vezes eles querem nos amarrar, eles querem nos desanimar para que a gente não caminhe, e isso faz com que a gente pare, nós não vamos a lugar algum dessa forma. E como que você tem se sentido? Desanimado, com medo? Talvez o teu chão, ele tenha caído. Talvez uma pessoa que você amava, partiu. Talvez algo que aconteceu, e você está tendo problemas agora na sua saúde. Talvez uma estrutura financeira dentro da sua casa. As condições de você agora saber administrar um lar, você está tendo que suportar algo, porque nós sabemos que nos dias de hoje cada vez está mais difícil, mas como que a gente tem agido diante dessa situação? Diante dos problemas? Tenha certeza que Deus, Ele quer te ajudar, meu irmão, mas Deus, Ele não só quer te ajudar, Deus, Ele também quer levantar pessoas, para que essas pessoas, elas possam te ajudar. Eu quero pessoas para me ajudar, eu necessito de pessoas para me ajudar, eu dependo também de pessoas para me ajudar, eu não sou autossuficiente, eu não sou melhor do que ninguém, a minha dependência maior é do próprio Pai, é de Deus, mas se eu dependo dEle, automaticamente Ele também levanta pessoas para que possam me ajudar. Agora, se você acha que você é bom e você não precisa de ninguém, tome cuidado. A própria palavra de Deus, ela fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E quando nós temos pessoas do nosso lado para que nos ajude, a gente tem muito mais facilidade de caminhar, a gente tem muito mais facilidade de crescer. Moisés, ele tinha motivo de sobra, ele tinha motivos para recuar, ele tinha motivos para parar. Moisés, ele tinha motivos, meu irmão, porque talvez ele estava com medo diante daquela situação, era um povo diante dele, não era uma pessoa. Era só ele falar: Deus, eu não quero mais isso, assim como ele fez lá atrás, numa outra situação, mas agora ele já estava maduro o suficiente, porque ele agora estava liderando um povo, e ele entendeu que se ele era líder de um povo, Deus iria o ajudá-lo. A gente precisa entender que quando Deus nos levanta, automaticamente Deus, ele toma a responsabilidade, ele assume o compromisso, que se foi ele que nos levantou, é ele que vai nos manter lá. Ele levanta pessoas. Qual que era a posição de Moisés? O que ele precisava fazer para ganhar aquela guerra? O que ele precisava fazer para ganhar a batalha? Simplesmente não abaixar as mãos. Quando a Bíblia ela fala sobre mãos, e ela vai falar que as mãos de uma pessoa elas foram fortalecidas, ela está falando que a mão dessas pessoas elas foram encorajadas. As mãos dessa pessoa elas agora estão fortes, elas estão prontas para agir. Pelo contrário, quando a Bíblia fala que as mãos caíram, as mãos se baixaram, é como se uma pessoa ela tivesse desanimada, é como se uma pessoa ela não tivesse mais força, ela não tivesse mais esperança do futuro, ela não tivesse mais alegria dentro de si. Moisés, ele precisava erguer as suas mãos. A Bíblia está dizendo que quando ele ficava com as mãos levantadas, o povo dele, que eram os israelitas, venciam a batalha. Mas quando as suas mãos baixavam, o povo perdia a batalha. E naquele momento, tinham pessoas para ajudar Moisés, prontas para ajudar Moisés. Quem? Arão e Hur.
Aí você vai me falar, mas pastor, Moisés não foi para a batalha por quê? Ele estava com medo? Não, claro que não. Deus tinha um plano para aquele povo. Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Moisés era o líder. Era Moisés que tinha que erguer o bastão, não era o povo. E Moisés, com o bastão erguido, o povo vencia. Só que as mãos de Moisés se cansaram. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, Arão e Ur, os seus auxiliares que foram levantados por Deus para auxiliar Moisés, eles pegam uma pedra, colocam agora ali para Moisés se sentar. Senta aí, Moisés. Um de cada lado, pegam as mãos de Moisés e levantam. Eles erguem a mão de Moisés. E a palavra de Deus vai falar que eles vencem a batalha contra os amalequitas, porque Moisés ele consegue erguer o bastão de Deus, que é onde há todo o poder de Deus, no bastão que Deus pediu para que ele levantasse lá do alto do monte. Por quê? Porque no alto do monte ele tem toda a visão da batalha. Ele é o líder. Já viu na empresa? Na empresa quem é o líder? É o supervisor. Por que supervisor? Porque ele tem uma supervisão de tudo aquilo que está acontecendo. Moisés, ele era o líder. Lá no alto do monte, ele tinha uma supervisão de tudo aquilo que estava acontecendo. Então ele sabia qual era o momento. Chegou o momento de erguer o bastão. Ele erguia. Só que Moisés, ele se cansou, meu irmão. E no momento que a gente se cansa, a gente precisa de pessoas do nosso lado para nos ajudar. No momento em que a gente se fadiga, a gente precisa de pessoas do nosso lado para nos ajudar. No momento em que a gente está exausto, quem é que vai nos ajudar? Arão e Ur. Eles erguem a mão de Moisés, um de cada lado. Não poderia ser uma pessoa só? Mas não, Deus fez questão de mostrar que eram duas pessoas, um de cada lado, para levantar a mão de Moisés, para Moisés erguer o bastão e falar que a vitória está certa, porque a palavra vai dizer que ele consegue ficar com as mãos levantadas até o pôr do sol, e assim os israelitas eles vencem a batalha. Aí sabe mais o que a Bíblia diz? Vamos lá em Êxodo. Olha o versículo 13 aí, ó. Êxodo 17. Assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Olha o que Deus está falando agora para ele. Escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Versículo 14. Deus está falando, escreva um relatório para mostrar que eu sou Deus. Você vai lembrar que eu sou Deus. Escreva um relatório para mostrar que no momento em que você mais precisou, Moisés, eu estava contigo. Moisés, escreva um relatório. Moisés, não esqueça de escrever um relatório, para você lembrar que no momento em que você necessitou, além de eu estar contigo, eu levantei pessoas para te ajudar e você vencer a batalha. Esse é o Deus que nós servimos. Essa batalha ela só foi vencida, meus irmãos, porque pessoas como Arão e Ur se posicionaram, se decidiram, estavam dispostas, prontas para ajudar a sua autoridade e a sua liderança. A minha pergunta é: o que a gente tem feito, como a gente tem agido diante das nossas autoridades e diante da nossa liderança? Você tem apenas orado? Você tem auxiliado da forma devida, como a palavra de Deus ela diz? Porque talvez se aqueles homens não estivessem ali, Moisés não teria vencido a batalha. O povo israelita não teria vencido a batalha. Porque eles só iriam vencer se as mãos de Moisés estivessem erguidas. Nós precisamos erguer as nossas mãos. Mas não é só pronto para ajudar as autoridades. Nós precisamos também estar prontos para ajudar na obra. Abra comigo a tua Bíblia, em Neemias, capítulo 4, versículo 6. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Assim reconstruímos a muralha
e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para... Eu vou repetir. Assim reconstruímos a muralha. Ou seja, eles edificaram o muro. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O que a gente mais vê hoje é povo desanimado para trabalhar, irmãos. Tanto fora como dentro da igreja. Tem gente que acorda para trabalhar não querendo acordar. Está repreendido no nome de Jesus. Tem gente que reclama de segunda a sexta-feira, porque vai para o trabalho. Deus deu um trabalho para a pessoa ali ganhar o seu salário, para que ela possa ali administrar, estruturar e dar uma condição para a sua família, ou para ela mesma, e mesmo assim ela reclama de segunda a sexta-feira, e quando tem sábado, hora extra, ela reclama mais ainda, porque ela queria ir para a praia. É mentira minha, Jairo? É verdade. É mentira minha, Juninho? Povo que trabalha em empresa que sabe disso. Os caras chegam já murmurando. Mas olha essa situação. Neemias agora, ele está diante de uma situação onde ele levanta um povo, ele é direcionado por Deus para que ele possa reconstruir os muros de Jerusalém, e ele levanta esse povo que estava desanimado, um povo que estava totalmente frustrado, um povo que estava totalmente, já não tinha mais alegria, eles estavam tristes, e Deus agora levanta Neemias e fala, você vai direcionar esse povo, é você que vai guiar esse povo, você vai liderar esse povo, nós vamos construir os muros de Jerusalém, e você vai ser o líder. Aí Neemias agora levanta o povo, e a palavra está dizendo que depois que Neemias levanta o povo, se você for olhar um capítulo anterior de Neemias, nós lemos o capítulo 4, se você ler o capítulo 3, a palavra está dizendo e fala sobre todos os cooperadores que ajudaram na construção dos muros. Você vai ver que o capítulo 3 só fala dos nomes dos caras, mas o que me chamou a atenção é que eles usam um termo assim, ó, e ao lado deles estavam. E ao lado deles estavam, eles faziam alguma coisa, um povo separado, fazendo, trabalhando, e ao lado deles estavam um outro povo, fazendo e trabalhando, e ao lado deles estavam um outro povo, trabalhando e fazendo, e ao lado deles estava um outro povo, trabalhando e fazendo. Era como se fosse mais ou menos assim. A Natália hoje ela está filmando, ela está gravando o culto, mas ao lado dela está a Adriana intercedendo, ao lado dela está a irmã Roseli recebendo as pessoas na recepção, ao lado dela está a Raíssa dando aula no Ministério Infantil, ao lado dela está a Vanessa orando, ao lado dela está o Hélito ali operando a mesa de som, todos no mesmo pensamento, todos na mesma visão, todos com o mesmo coração, porque é em prol de uma coisa. Eles tinham ânimo para trabalhar. Está faltando ânimo para trabalhar. O que a gente mais vê hoje no rosto das pessoas é um semblante de desânimo. A gente fala, irmãos, vamos fazer alguma coisa na igreja? Tem vários tipos de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que quando você convida, tem pessoas que você nem convida. Elas já são totalmente proativas. Parece que ela lê teu pensamento que vai ter alguma coisa para fazer na igreja, ela já chega em você e já fala, pastor, pastora, estou querendo fazer isso, o que você acha? Rapaz, como você, foi Deus que te revelou? Tem pessoas que você fala com ela, você fala assim, irmãos, amanhã nós vamos, deixa eu ver aqui, nós vamos pintar a igreja. Você pode vir? Pastor, deixa comigo. Você não fala mais nada. Ela vai lá na casa de tintas, ela compra tinta, ela faz tudo, é a proativa. Ela faz tudo, você não fala nada. Ela já fez tudo, quando você chegou aqui já está tudo preparado, o andaime está montado, a escada está do outro lado, as tintas estão preparadas, está o rolo, o pincel, está tudo aqui. Tem pessoas que você chama, fala, irmãos, com quem eu posso contar amanhã para pintar a igreja? Aí vem uns, conta comigo, o outro, conta comigo. Esses nem aparecem, só falou conta comigo.
E tem uns irmãos que nem se manifesta. Desânimo. A gente está trabalhando para Deus, é na casa do Senhor. Cadê a alegria? Neemias não precisou de muito tempo. Os muros precisavam ser construídos porque eles estavam sem proteção. Ele levantou o povo no capítulo 3, e ao lado estavam, e cada um fazendo uma coisa. Quando eles foram ver, em 52 dias, todos os muros estavam prontos. União, comunhão, uma visão, um só pensamento, um só coração. Eu lembro, na casa do Senhor, a gente trabalhando, teve um dia aqui que ficou eu, Jairo e o Henrique. Foi até umas 3 horas da manhã, não foi, Jairo? Até umas 3 horas da manhã, irmãos. A gente instalando a iluminação da igreja, com alegria, comendo pizza e tomando Coca-Cola, mas estávamos aqui, trabalhando para o Senhor. Aí no outro dia, eu preocupado, liguei para a Elaine, ou mandei uma mensagem: Elaine, está tudo bem com o Jairo? Tá legal, ele ficou até tarde nos ajudando, né? Deus abençoe. Que nada, pastor, ele gostou, e eu gostei mais ainda. É assim, irmãos. Sábado, usar ar-condicionado aqui, ó. Todos eles foram instalados, os 2. Já tínhamos 2, instalou mais 2. Nós tínhamos vários irmãos aqui trabalhando para o Senhor. Isso é uma alegria. Aí veio o irmão Luiz vai na casa deles várias vezes. O irmão Luiz pega escada e traz escada, vai lá e traz almoço, e traz café, que a dona Vera prepara um café, e pai prepara almoço para os irmãos, e está todo mundo aqui trabalhando. A igreja ficou mó suja. Aí eu liguei para a Natália: chama minha sogra, eu cheguei aqui, minha sogra, eu não quero nem olhar para a tua cara. Foi ou não foi? Eu falei: não, olha para a minha cara, que a senhora vai ser recompensada por causa disso, lá em cima no céu, não é na terra. Ela pegou, limpou tudo aqui, a Natália jogou água, Simone pegou vassoura, pegou rodo, e as irmãs tudo trabalhando, o Henrique sujando, o outro irmão furando, e eu não fazendo nada. Brincadeira, eu estava fazendo alguma coisa, mas irmãos, comunhão, todo mundo trabalhando para Deus, na obra, e com alegria. Você viu alguém chorando trabalhando para Deus, Simone? Alegria. Era isso que estava faltando. Você vai ver que o trabalho de reconstrução do muro ali, ele progrediu muito. Neemias, ele consegue levantar um povo em pouco tempo. Mas o que aconteceu? Eles não perderam a fé, eles não desistiram, eles não desanimaram, mas eles perseveraram no trabalho. Por quê? Por causa da alegria. E o que tem acontecido hoje no nosso meio é: o diabo tem tirado a alegria do nosso coração em fazer as coisas para Deus. Porque tudo eu não posso, tudo eu dou desculpa. E deixa eu ensinar uma coisa para vocês, que quando eu ministro um curso, não sei se eu já falei isso aqui, toda desculpa é uma mentira. Toda desculpa é uma mentira. Vou falar mais alto para você entender. Qualquer desculpa que você invente é uma mentira. Mas quem faz isso? O diabo. Satanás. Eu sei que muita coisa é da gente, eu sei que muita coisa é ele que promove, mas ele tem trabalhado no coração dos filhos de Deus, tirado, roubado a alegria, para que essa pessoa, ela não sirva mais o Senhor com alegria e com amor. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, que eu me converti, a coisa que eu mais gostava é estar na igreja trabalhando para Deus. Eu lembro um novo convertido, chegou aqui uns 2 meses atrás, ele agora está viajando, ele está em Curitiba. Ele veio trabalhar, o Henrique falou: pastor, posso chamar ele para me ajudar? Eu falei: pode. Ele veio, ele falou: rapaz, eu não sabia que era tão bom trabalhar para o Senhor. E ele ficou alegre porque chamou ele. O irmão Luiz, se eu não chamo ele, o irmão Luiz fica triste, né, irmão Luiz? Ele quer estar aqui trabalhando. O irmão Luiz, ele tem a chave da igreja, ele vem aqui a hora que ele quer. E deixa eu falar uma coisa para vocês: eu não peço nada para ele, ele faz tudo de forma voluntária. Sim ou não, irmão Luiz? Quando você chegar aqui e ver o banheirinho lavado, foi ele que lavou, sem ninguém ver, mas eu estou falando. Por que eu estou falando? Porque tem coisa que a gente faz em oculto, mas Deus promove em público, e por isso que Deus honra. Alegria. E muitas vezes o diabo, ele tem roubado essa alegria. Por quê? Ah, pastor, mas e quando a oposição se levanta?
Quando o inimigo se levanta, continue em Neemias aí, vai lá, capítulo 6, versículo 3 agora. Neemias capítulo 6, olha só o que está dizendo a palavra do Senhor. Neemias capítulo 6, versículo 3. 3 e 4. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra, e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei a mesma resposta. Neemias agora está falando com Sambalate. Se levantaram lá, Sambalate, Tobias, Gesem, tudo contra Neemias. Todo mundo contra Neemias. Ele ia construir os muros de Jerusalém, e agora todos eles se levantaram contra Neemias. E Sambalate agora 4 vezes fala com Neemias, e ele começa agora a confrontar Neemias. Ele se opõe a Neemias e começa a colocar medo em Neemias, para desanimar Neemias, para Neemias parar. Mas olha a resposta que Neemias dá. Eu enviei mensageiros a ele para dizer: eu estou fazendo uma grande obra. Primeiro, ele não fala que a obra é pequena, ele fala que é grande. Segundo, eu não posso ir até você. Por quê? Porque eu não devo parar a obra para me encontrar até você. Neemias está dizendo que não pode parar, é algo que Deus deu. Se Deus deu, ele precisa continuar. Quantas pessoas dentro da igreja Deus tem dado um chamado, Deus tem dado um ministério, tem dado uma obra, mas tem parado? Por que será? Se Deus deu, meu irmão, é hora de cumprir, é hora de realizar. Mas ele está dizendo por 4 vezes, e ele ainda fala mais. Olha só, 4 vezes você me fez esse pedido, mas eu lhes dei a mesma resposta. Eu tenho uma filha em casa que ela é uma bênção, irmãos. Ela é insistente demais. E ela está ali, ó, até conseguir. E muitas vezes, quando ela não consegue, ela vai orar. Não sei se tem caso parecido na casa de alguém aqui. Ou é ao contrário, vai para o pai. Tem pai que é mais, né? A minha filha é igual a filha do Douglas, a Lívia. As duas juntas, irmãos, elas vão abalar. Elas vão destruir o inferno, aquelas duas. Porque a Lívia e a Sofia, meu Deus do céu, elas ficam ali até enquanto eu não conquistar, eu vou ficar. Irmãos, o inimigo muitas vezes é assim na nossa mente e no nosso coração. Até ele conseguir o que ele quer, ele vai se opor, ele vai te confrontar, ele vai colocar uma tentação na sua frente, jovem. Ele vai começar a fazer algo para que te desperte para o lado dele. O diabo está ali, ó, está insistindo, está persistindo, está tentando ganhar você, e você está cedendo. Está tentando roubar a sua alegria, e você está cedendo. Mas olha a resposta que Neemias dá. Ele dá a mesma resposta para as 4 situações. E Sambalate, não contente, continua com a sua Bíblia aberta. Neemias capítulo 6, versículo 8. Olha só o que ele diz. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. Que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra, a ela não serão concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Sambalate, ele tenta por uma 5ª vez, e ele dá a mesma resposta. E quando ele finaliza a resposta, ele fala: Deus, fortalece as minhas mãos. Lembra lá Êxodo capítulo 17, Moisés, para vencer a guerra, ele precisava ficar com as mãos erguidas, fortalecidas. E aqui Neemias está fazendo o mesmo pedido para Deus: Deus, fortalece as minhas mãos. Lembra que eu falei que a Bíblia fala que quando ela fala sobre as mãos fortalecidas são as mãos que estão erguidas, as mãos que estão baixas são as mãos que estão desanimadas. E ele está falando isso: ó Deus, fortalece as minhas mãos.
Sabe o que Deus está falando para a igreja? Continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Cumpra. Deus colocou em suas mãos. Era essa situação que Neemias estava vivendo. Mas mesmo assim ele não recuou. Se você acha que as suas mãos se abaixaram, deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus fala lá, em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois Deus está sempre agindo em favor de vocês, para que vocês obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Recorra ao próprio Espírito Santo de Deus, Ele vai agir sobre as suas vidas. Minhas mãos estão baixas. É hora de reerguer. Mas eu preciso reerguer as minhas mãos, eu preciso me sustentar, eu preciso me fortalecer, para quê? Para que da mesma forma que eu ajude as autoridades, eu possa ajudar também na obra, não só na obra, mas para que eu possa ajudar as outras pessoas, para que eu possa ajudar o próximo. O Douglas falava aqui, no terceiro louvor, no segundo louvor, ele falou assim, primeiro mandamento é amar o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Segundo mandamento é semelhante a esse, é você amar ao próximo como a si mesmo. Mas sabe o que é interessante? É que a palavra ela vai dizer o seguinte: se eu não amo o meu próximo, como é que eu posso amar a Deus? Por isso que a Bíblia fala que engana o homem a si mesmo. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. E logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá. Ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus ele estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura dele, desceram o doente deitado na sua cama. Jesus, ele viu que tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua cama e ande? Pois eu vou mostrar para vocês que eu sou o Filho do Homem. Tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a sua cama e saiu. Todos ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Primeiro ponto que nós devemos estar prontos para ajudar as nossas autoridades, ajudar a nossa liderança. Segundo ponto que nós devemos estar prontos para ajudar na obra, colocar a mão no arado. Terceiro ponto que nós devemos ajudar, o próximo. Mas como eu disse, se nós não conseguimos amar o nosso próximo, nós não conseguimos amar a Deus. E essa parte foi a parte que Deus mais tratou comigo. Como nós temos dificuldade em ajudar o nosso próximo. Você sabia que você está sentado e talvez pessoas do seu lado estão passando por problemas que você nem tem ideia de quanto o problema pode ser grande, e a gente acha que a nossa vida ainda está mal? Só Deus sabe
o que alguns corações aqui estão passando, o que alguns corações aqui estão sofrendo, o que algumas pessoas aqui estão batalhando, estão lutando todos os dias. E a Bíblia vai dizer que cada um não tenha seu próprio interesse, mas sim que tenha interesse no irmão. Quantas vezes você pegou o teu celular para mandar uma mensagem para o irmão, para ligar para o irmão e perguntar se ele está bem? Fazer pelo menos a nossa parte. Por que eu estou dizendo isso? Aqueles 4 homens, eles foram comovidos por essa situação. Eles sabiam que Jesus estava dentro da casa, eles sabiam que havia um paralítico fora de casa, eles precisavam levar esse paralítico até Jesus, porém a palavra de Deus vai falar que eram muitas pessoas, era uma multidão, e eles não conseguiam chegar até Jesus. Mas preste muito bem atenção, esses 4 homens, eles tiveram atos de compaixão, e que Deus neste momento, Ele possa fazer o mesmo por nós, para que nós tenhamos atos de compaixão. Esses 4 homens, eles não enxergaram obstáculos, esses 4 homens, eles não viram empecilhos, mas esses 4 homens, eles tinham um coração que foi comovido pelo próximo, e eles viram aquele paralítico. Deixa eu falar uma coisa, você já viu quantos paralíticos nós temos na rua? E eu não estou falando só de paralítico de deficiência física não, quando eu estou falando de paralítico, eu estou falando de paralisia mesmo. O mundo hoje está paralisado, as pessoas estão paralisadas, elas estão paralisadas em várias áreas da sua vida, seja ela na física, seja ela na emocional, seja ela na espiritual, seja ela na financeira, pararam. Mas quem é que está do seu lado para te ajudar? Quem você confia e você pode simplesmente chegar para a pessoa e falar tudo aquilo que você está passando, porque você sabe que ela vai te ajudar? Esses 4 homens, eles enxergaram essa situação, ali há uma paralisia. E quando se trata de paralisia, está falando que essa pessoa não sai do lugar, ela está parada. Não tem como esse paralítico chegar até Jesus, a não ser por esses 4 homens. E esses 4 homens agora, eles têm uma brilhante ideia: vamos levar eles por cima do telhado. Naquela época, as casas, todas elas eram feitas de pedras. Os telhados, eles eram planos, eram feitos de palha com uma mistura de barro. E eles tiveram uma ideia, as escadas, elas eram externas, por fora da casa. Então o que eles fizeram? Irmãos, imagina a cena. Já é difícil você carregar um cara na maca aqui, em terra plana. Imagine você tendo que subir escada, tendo que ir pelo telhado, tendo que fazer o buraco, ainda tendo que ter o cuidado para descer ele até Jesus. É loucura! Você poderia derrubar esse paralítico a qualquer momento. Mas eles tiveram essa ideia, é a única forma que a gente tem de levar esse paralítico até Jesus. Não existe uma outra forma. Você já parou para pensar que a única forma que você tem de ajudar o seu próximo é essa forma que você está pensando? Pastor, como que eu vou ajudar? Preste atenção, Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado, e são pessoas que podem nos ajudar, porque elas têm aquilo que a gente necessita. Será, pastor? Observe e ore. Você vai ver que Deus vai te mostrar. E eles têm essa brilhante ideia. Agora eles pegam um paralítico, eles sobem aquela escada, eles vão lá, fazem um buraco no telhado, eles descem o paralítico até Jesus. Só que aí algo acontece. Quando aquele paralítico ele chega na presença de Jesus, Jesus olha para o paralítico e fala assim: os seus pecados estão perdoados. Irmãos, o paralítico, o que ele mais quer é andar. O paralítico, o que ele mais quer é a cura. O que ele mais quer é sair daquela situação. Em momento nenhum ele estava pensando em pecado. Em momento nenhum ele estava necessitando de perdão. Mas quem estava aqui na quinta-feira entendeu. Na quinta-feira o pastor David estava pregando aqui, e ele falou que lá no sertão do Piauí, as pessoas elas têm necessidade de água, porque onde ele está com a igreja lá, na base missionária, as pessoas não têm água a não ser 2 baldes por dia. Eles ficam 15 dias sem ter água. E ele disse: pastor, a necessidade lá é água, mas a maior necessidade não é água, a maior necessidade é Jesus.
Esses paralíticos, esses 4 homens, eles entenderam que esse paralítico, a maior necessidade dele não era a paralisia, mas era Jesus. Por isso que quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala: seus pecados estão perdoados. Agora veja bem, por que será que os pecados estão perdoados? Foi pela fé do paralítico? Não. Foi pela fé dos 4 amigos. Quem teve fé de levar aquele paralítico até Jesus foram os 4 amigos. Só que logo depois, Jesus, ele entende e ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabia o que os fariseus estavam pensando. Então ele chega para os fariseus agora e fala assim: olha, eu sei o que vocês estão pensando. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar um paralítico? Irmãos, é muito mais fácil. Se eu falar aqui: Gustavo, seus pecados estão perdoados, ele não vai saber se vai estar perdoado ou não. Agora, se eu falar para ele: levanta e anda, todo mundo aqui vai ficar admirado. Jesus simplesmente chegou diante dos fariseus e disse: olha, para provar que eu sou Deus, pega a sua cama, levanta e anda. Jesus, ele não só perdoa pecados, mas ele cura, e ele está curando ainda nos dias de hoje. Mas toda essa cura, todo o perdão veio através da fé dos 4 amigos que estavam prontos para ajudar aquele paralítico. Muitas vezes nós não estamos andando, muitas vezes a nossa situação está parada, nós estamos passando por problemas enormes na nossa vida, mas nós não encontramos um amigo para nos ajudar. Aí eu volto àquela pergunta que eu fiz lá na frente: quem é que está ao seu lado? Com quem é que você pode contar? A igreja está pronta para ajudar? A igreja está pronta para ajudar? As autoridades, a liderança, está pronta para ajudar na obra? Está pronta para ajudar o próximo? É a igreja do Senhor, são os filhos. A sua ajuda, ela pode curar. A sua ajuda, ela pode renovar uma pessoa. A sua ajuda pode tirar uma pessoa da cama. A sua ajuda, ela pode transformar a vida de uma pessoa. A sua ajuda, ela pode restaurar famílias. A sua ajuda, ela pode salvar uma pessoa se você levar ela até Cristo. Mas será que a gente tem tido disposição? Nós precisamos estar prontos para ajudar. É isso. Deus nos chamou para isso, os seus filhos, para estarmos prontos para ajudar. Nós precisamos ter disposição. Vocês lembram lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 3? Pedro e João chegam diante de um coxo, lá na Porta Formosa, o cara estava coxo. Só que em nenhum momento eles deram aquilo que ele queria, que era a esmola. Eles deram aquilo que ele necessitava. Levanta e anda. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, no nome de Jesus, levanta e anda. Ele estava pronto para ajudar. Igreja, entenda uma coisa: nós não vamos para o céu por aquilo que nós fazemos dentro da igreja, nós vamos para o céu por aquilo que a gente faz quando acaba o culto. Porque a gente recebe a palavra de Deus aqui, e a palavra de Deus, ela precisa ser praticada lá fora. Praticar dentro da igreja é muito fácil, dar paz do Senhor para o irmão. Eu quero ver lá fora você passar por um irmão que você não fala e você falar com ele. Eu quero ver lá fora um irmão que te prejudicou, você ir lá falar com ele. Até aqueles que estão dentro da igreja. Porque muitas vezes eu lá e ele aqui, não é assim que a gente faz? Deus não faz isso contigo. Deus olha para você com um olhar de misericórdia. Então quando você vê alguém que você precisa se reconciliar, fale com ele. Tenha um olhar de misericórdia. Porque dentro da igreja é fácil. Agora a gente precisa praticar a palavra. A própria palavra fala que a gente precisa permanecer nele. Quando a gente permanece nele, a gente está praticando a palavra. Volto lá para Êxodo, capítulo 17. Não precisa abrir, não. Deus, ele falou a Moisés: escreva, relata, faça um relatório, para que você possa lembrar
de tudo aquilo que eu fiz por você. Não só aquilo que eu fiz, mas de pessoas que eu levantei e estavam prontas para te ajudar. Eu quero orar com você. Fique de pé no nome de Jesus.